Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre atendimento odontológico à população de baixa renda e como isso impacta na vida das pessoas. Para isso, eu recebo o Dr. Fábio Bibancos, fundador e presidente da Alcip Turma do Bem. Dr. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Vitor. Muito feliz. Dr. Fábio, obrigado por ter aceitado a nossa conversa. Eu gosto de iniciar todos os bate-papos aqui do podcast do Inova Social conhecendo um pouquinho mais do convidado que passa por aqui. Então eu queria saber qual que é a sua trajetória. Quem é o Dr. Fábio? Quem é o Dr. Fábio é puxado, né? Já é grande demais, porque aí nem meu terapeuta conseguiu chegar nessa resposta, e muito menos eu. Quem sou eu? Sei lá, tem um monte de Fábios. Ainda sou geminiano, então aumenta mais um pouquinho aí, dobra, né? Olha, assim, se eu falar a minha trajetória profissional, eu me formei dentista, depois eu fiz especialização em odontopediatria, em ortodontia, fiz mestrado em saúde pública e tenho uma clínica privada. São 3 unidades em São Paulo, no Rio e em Jaguariúna, e eu tenho uma organização social que eu inventei e que me dá um trabalho enorme. Então, assim, eu tenho uma área do dentista privado, eu tenho uma área do dentista social, e agora quem sou eu mesmo? Talvez um inconformado, acho que seria a palavra que eu usaria, sei lá, um encrenqueiro, talvez. Ou um cara preocupado em fazer o mundo um pouco melhor no meu entorno, próximo de mim, pelo menos assim eu imagino. Doutor, é muito engraçado escutar isso, porque quando eu faço essa pergunta, vêm as respostas mais loucas e diversificadas que a gente já escutou por aqui. Você estava falando aqui, eu estava dando risada, mas é bem isso. Mas é muito legal ver sua trajetória, né? Foi o que você falou, tem uma atuação privada, mas tem uma atuação social. Então vamos falar um pouquinho dessa ação social, né? Falando então da Turma do Bem. O que é? Como nasceu? Quais são os impactos que vocês geram hoje? Explica para quem está nos ouvindo que nunca ouviu falar sobre o Turma do Bem. A Turma do Bem é uma organização social em que os dentistas voluntários no Brasil, na América Latina e em Portugal abrem um espaço na sua agenda, na sua clínica privada. Então, voltando assim só um pedacinho, isso só poderia partir de um dentista privado, né? Eu não sou um dentista público, eu não estou ligado ao setor público, eu sou um dentista privado, e aí juntei um monte de amigos do setor privado, em que nós abrimos um espaço na nossa agenda, nas nossas clínicas, para atender crianças de 11 a 17 anos, oriundas da escola pública e de organizações sociais, 11 a 17, que estão ou numa escola pública ou estão ligadas a uma organização, uma ONG. Essas crianças passam por um processo de triagem e a gente seleciona os casos mais graves, as crianças mais pobres e aqueles que estão mais próximos do primeiro emprego. A gente seleciona o de 17 na frente do de 16. Então, de novo, para ser mais simples, esses dentistas dão espaços nas suas clínicas e a gente identifica essas crianças mais pobres, com as bocas mais destruídas, e a gente faz o match do dentista com a criança. Isso acontece em 600 municípios brasileiros, na América Latina e Portugal. É mais ou menos essa a dinâmica. A ONG faz um encontro daquele que topa ajudar com aquele que precisa de ajuda. É o priorizado aqui e as melhores pessoas aqui. Acho que vale acrescentar aqui, já são 24 anos, me corrija se estiver errado, de Turma do Bem. 2002 eu assino o documento, mas eu começo isso antes. Mas em 2002 existe um documento do início, do start da Turma do Bem. Tá. Em todo esse período, você citou aqui a questão dos dentistas, mas vocês têm outros projetos dentro da Turma do Bem, né? Então,
tem os psicólogos para o bem, e tem um projeto que eu queria que você falasse um pouquinho mais aqui, porque eu acho que o nome talvez ele não seja tão autoexplicativo, que é o Apolônias do Bem. O que é isso? O que é esse programa do Turma do Bem? Vamos por etapas, né? A gente nasceu e cresceu atendendo crianças, né? Mas é importante a gente dizer que a gente tem total consciência. Hoje nós atendemos aí quase 100 mil crianças, perto de 100 mil. Tá bom, 100 mil crianças, mas isso resolve o problema do Brasil? Claro que não, né? Então, o que nós somos, de fato? Nós somos uma denúncia. A ONG é uma denúncia à necessidade de políticas públicas de qualquer governo para as pessoas que não têm acesso, que muda a vida. É um projeto que não fala de saúde bucal. É um projeto de assistência social. Porque quando eu coloco o dente, a pessoa vai trabalhar, ela vai beijar na boca, ela vai ter relações sociais, ela vai tirar uma selfie, ela vai estudar, ela vai ser aceita na classe. Agora, quando ela não tem dente, ela não tem nada. Ela é jogada para um subemprego, ela é feia, ela não tem relacionamento. Quando ela tem problema de saúde bucal, ela tem um cheiro ruim na boca. E essas coisas são escondidas. Então, o que a Turma do Bem faz? Eu trago à tona, eu trago a denúncia da precisamos de saúde bucal. Precisamos dessa área atendida também pelos governos, pelo SUS. Isso é o que a gente faz. Então, como que nascem os outros projetos? Os outros projetos vão partindo da necessidade do o que eu preciso discutir e o que nós estamos identificando nos nossos beneficiários. Depois que a gente tinha 10 anos de Turma do Bem, de denúncia, parecia que só criança tinha problema de saúde bucal e que depois já estava tudo resolvido. E aí nós trouxemos um grupo, que é o grupo de mulheres vítimas de violência que perdem os dentes em situação de violência. Esse projeto é o projeto Apolônias do Bem. Apolônias porque é a santa dos dentistas, que é a Santa Apolônia, que ela virou santa, ela foi beatificada porque extraíam os dentes dela como tortura, por ser católica, por acreditar em Jesus. Então, essa santa, que é a santa dos dentistas, a gente entende que essas mulheres perdem os dentes numa situação similar à de Santa Apolônia, então, por isso, Apolônias do Bem. Nós atendemos mulheres vítimas de violência que perdem os dentes em situação de violência e esses dentistas, então, absorvem esse grupo de mulheres também. O projeto Psicólogos nós vínhamos percebendo nas nossas crianças e nas nossas mulheres a mesma dificuldade que a gente está tendo com os nossos amigos na classe média, na classe alta, todo mundo que a saúde mental vem atordoando a todos. Estes nossos beneficiários que eu pretendo, que eu proponho dar um sorriso, não estava conseguindo sorrir porque a saúde mental também não ia bem. E aí nós conseguimos juntar um grupo de psicólogos que atendem essas crianças e essas mulheres. É mais ou menos essa a dinâmica. Mas sempre trazendo a questão da denúncia. Eu tenho números impactantes e importantes? Sim, mas eles não resolvem o problema do brasileiro. Eu sou um negocinho assim. Eu preciso ter grandes parcerias, grandes denúncias, grandes enfiadas de dedo na ferida para que a gente discuta saúde bucal. Mais ou menos isso. É legal ver que tudo isso passa pelo sorriso, né? Qual a importância do sorriso na vida das pessoas. Eu queria pegar. Você já comentou um pouquinho aqui anteriormente a respeito dessa questão social, né, da saúde bucal. Mas eu queria escutar um pouquinho mais a fundo como que você vê essa importância da odontologia preventiva no contexto social mais amplo, né? Você deu aqui alguns exemplos. A pessoa vai ser aceita, a pessoa vai conseguir um trabalho melhor. Mas a gente está falando também de adultos, né? Como que isso também impacta as crianças desse contexto também social, né? Queria ir mais a fundo nesse tema. Bom, Vitor, pensa o seguinte, eu vou num caminho assim. Você imagina uma família que ganha Bolsa Família. Ele mal consegue pagar o aluguel, a comida daquela família. Como é que ele vai comprar escova, pasta e fio dental? Não vai comprar.
Então, assim, não tem uma distribuição efetiva, pública, para todo mundo nos períodos corretos, a cada 3 meses. Não tem na cesta básica. Então, quer dizer, não está dentro da discussão social. Aí é óbvio que, às vezes, o consumo de escovas é 1 por família por ano. Em relação ao consumo de escova, pasta e fio, então nem coloca nessa conta. O consumo de escova e pasta. A pasta a pessoa até acessa, mas a escova não. Então, como é que faz? Às vezes é uma escova por família. Então, a gente vive... as diferenças sociais são as culpadas da mazela de todas as outras ordens e da saúde bucal também. Nós não estamos deslocados disso. O reflexo da pobreza bate na nossa porta. Isso é, claro, para as crianças, para as mulheres, para os idosos, para todo mundo, para todo mundo. Como é que como que uma pessoa consegue... não vamos falar nem do trabalho, não vamos se relacionar sem dentes. Que tipo de relações ela vai estabelecer na vida? Então, assim, não tem felicidade, não tem nada. A pessoa fica lá num lugar escondido. Você imagina um adolescente, uma menina de 14 anos sem dente. Como é que ela é tratada na escola? Você imagina o bullying que ela sofre, né? A gente fala do gordinho, a gente fala das pessoas pretas, a gente fala que todo mundo sofre. Você imagina o desdentado que não sofre, né? Então, voltando eu entendo que socialmente o papel da Turma do Bem, o papel dos dentistas voluntários é a gente trazer à sociedade uma discussão, o que é isso, gente? O que é isso? Então, vamos fazer, vamos apontar, vamos promover saúde bucal. E tem uma coisa que é dentro de um contexto já de saúde, mas também ligado ao social, que é muito louco, que a gente separou a boca do corpo. E a boca é tratada à boca. Os hospitais não têm serviço odontológico. O dentista é completamente desconectado do médico. Então, você tem uma infecção aqui, tudo bem. A pessoa é capaz de tomar direito o antibiótico por conta da infecção que ela está na unha e não tomar o antibiótico adequadamente por conta de uma infecção bucal. Ela não tem é separada essa relação. Eles tiram a boca do corpo e aí não há esse olhar integrado dessa medicina oral, né? De que aqui, de fato, onde você vai encontrar sinais de várias doenças, onde começam várias doenças. E isso é tratado deixa a boca lá e o resto aqui. Mais ou menos isso. Então, acho que tudo isso traz um contexto social muito ruim. Muito ruim. Acho que é um ponto importante, doutor. Você mostrou essa diferenciação, né? Esse distanciamento. Vale a gente lembrar, por exemplo, que muitos planos de saúde não incluem, né, o plano odontológico dentro. A gente tem o plano de saúde e tem o plano odontológico, né? E a gente olha isso. Eu sei muito bem porque eu passei por uma questão pessoal em relação ao siso, né? O doutor vai saber melhor e talvez quem está nos ouvindo também não vai entender. Mas os meus sisos, eles estavam deitados, né? Eles estão deitados muito próximo do nervo. Então, assim, é uma questão de operação cirúrgica. E eu fui descobrir que muita coisa do plano de saúde acaba não cobrando isso, né? Então, quando a gente olha isso, esse distanciamento, é muito estranho, né? Vitor, não sei se eu ajudo. Essa equação paciente, plano de saúde, dentista, é uma equação muito injusta, mas é muito injusta. Eles vendem plano de saúde hoje, tem plano odontológico de R$30, R$20, dizendo que é uma solução de acesso para você. Sim, é uma solução de acesso, mas aí, o quanto ele está recebendo os 20. O paciente fala, eu não vou nesse plano, porque é uma nhaca. O dentista está recebendo uma nhaca e ele está lucrando os 20. Então, assim,
É muito injusto, ao invés de haver uma distribuição, de fato, o dentista ganhar e ser cobrado por esse. Não. Fica o dentista massacrado, o paciente massacrado, o paciente não vai usar o plano, porque o dentista do plano não atendeu adequadamente ele, e quem fica com o dinheiro é o plano de saúde. Então, essa equação é completamente equivocada. Há um desequilíbrio muito grande nesse sentido. São muitos anos da turma do bem, né? Eu acredito que a gente tenha aí inúmeras histórias, tem diversas pessoas impactadas. Eu queria escutar alguma história que te marcou durante todo esse período, que você não esquece. Acho que antes da gente começar a gravar aqui, você me comentou que existem inúmeras histórias na semana, não é nem no período todo, né? Eu queria escutar um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é recorrente, que se tem um momento que semanalmente, diariamente, cai uma história que nos comove de alguma maneira. A equipe aqui é muito comovida, né? Porque acho que para trabalhar no terceiro setor você precisa ter mesmo um perfil de sacerdote e essa empatia o tempo todo batendo, assim. Eles, inclusive, precisam muito de apoio de saúde mental, porque é bem difícil trabalhar o tempo todo com essas histórias. Mas, assim, a história, para mim, é a história da semana, sempre a da semana. Nessa semana, eu tô com uma senhora vítima de violência, perdeu os dentes em situação de violência, dava com a cabeça dela na beira da cama. E ela sonha em ser cantora. E ela cantou pra gente aqui, sem dentes. Eu quase desidratei de chorar. De tão bonito que é o canto dela e o quão difícil. E como que uma pessoa vai sonhar sem cantora sem dente? E nas condições faciais dela, porque, enfim, toda machucada. Então, assim, essa é a dessa semana. A semana que vem, se você me ligar, eu provavelmente vou estar embasbacado, chocado com outra história da semana. Então, é muito horroroso o machismo no Brasil, é muito horroroso. Eu não sabia, sinceramente, nesses 12 anos que eu aprendi como é que a coisa funciona verdadeiramente, como os homens brasileiros tratam as mulheres. E é impressionante que a gente ainda vive nessa sociedade primata. Então, é a história da semana. Doutor, você tem falado aqui muito de equipe, nós. Um dos desafios dentro do Malcip gira em torno do voluntariado, né? Como que a turma do bem consegue engajar tantos dentistas voluntários ao redor do mundo? Qual que é o perfil desse profissional que se junta a vocês? Se a gente olhar rapidamente alguns números do site de vocês falam que vocês têm 18 mil dentistas voluntários. Eu acho que isso é um sonho para o Malcip, ter tantos voluntários assim. Qual que é o grande desafio também de ter esse público tão grande? Eu acho que a gente é um bom exemplo dos bons brasileiros. Existem bons brasileiros. Existem pessoas muito comprometidas socialmente. Não é um mar de rosas, tá? Tem gente, tem motivos diferentes pelos quais as pessoas vão para o voluntariado. Tem gente que é para se cuidar, tem gente que é por conta da sua religiosidade, tem gente que é por conta da promoção social que a organização promove, né? Porque a gente promove esses dentistas, a gente mostra a responsabilidade social deles, a gente não faz aquela coisa, fazer o bem sem dizer, não, a gente diz quem fez, quem está fazendo mais, nós temos um título, o melhor dentista do mundo, anualmente alguém ganha esse título, porque é o cara que mais ajudou o seu município, então a gente promove esse cara. Tem gente que faz, num determinado momento da vida, se separou e resolve ajudar. Agora, os que mais me comovem, tá? Que dentre esses 18.400, tem uns caras que estão há 20 anos ajudando.
há 15 anos, ininterruptamente, sabe assim? Teve filho, separou e continua focado que um pedaço da vida dele é olhar para as crianças do seu município. Porque ele não ajuda a gente do país, ele ajuda o cara de Marília, ajuda as pessoas de Marília, né? O cara de Brasília ajuda as pessoas de Brasília. Então, a gente consegue fazer uma coisa que é um olhar para o seu próprio município, para o seu entorno. E a gente dá ao corpo de voluntários a experiência, a vivência e a promoção também, né? Porque a gente promove o nome desse cara e dá a ele a oportunidade de conhecer a realidade do seu próprio município, que muitas vezes eles nem sabiam. Ainda falando sobre desafios no dia a dia do Malcip, um dos grandes desafios é a sustentabilidade financeira, né? Como que a Turma do Bem se mantém hoje financeiramente? Quais são as principais fontes de recursos que sustentam a organização? A gente tem uma organização com mais de 20 anos, com uma sustentabilidade financeira, com um público tão grande como a gente falou agora de voluntários, né? Qual que é o grande segredo, doutor? É um desafio enorme, Vitor, mas é assim, ó, a gente não aceita verba pública, a gente não aceita emendas parlamentares. Então, nós trabalhamos com o mercado, com marcas. Então, quando uma pessoa está comprando uma pasta, uma escova da Colgate, um fio dental da Colgate, ela está ajudando a Turma do Bem. Quando você vai na Raia Drogasil, nas farmácias da Raia Drogasil, está ajudando a Turma do Bem. Quando você compra a revistinha no caixa das farmácias Raia Drogasil, aquela revistinha da editora MOL, você está ajudando muito a Turma do Bem, porque eles são os nossos maiores patrocinadores. Eu tenho... aí no mercado odontológico tem a lojinha dos dentistas, que é a Súria Dental. A gente compra produtos da Súria, o dentista compra. E quanto mais dentistas do bem comprem na Súria Dental, parte da renda vem para nós. 5% desse volume de vendas dos dentistas vem para a Turma do Bem. Aí eu tenho a Cass, que é uma outra escova de dente, que é uma escova de dente da Turma do Bem e que parte da renda vem para a Turma do Bem. Tenho a Ortomundi, tenho a Kulzer, que são produtos odontológicos. Ortomundi trabalha com produtos ortodônticos. A Kulzer é resina, por exemplo, aquelas resinas que o dentista coloca no dente do paciente, é um ativo nosso. E ainda tem os institutos FI, o Instituto Bacuri, que são patrocinadores da Turma do Bem, e aí a gente faz parcerias com esses institutos. Eles ajudam a gente com grana e a gente faz os atendimentos deles. Então, assim, estas marcas que patrocinam para a gente poder pagar funcionários, a equipe, e fazer o match dentista-criança, dentista-mulher vítima de violência. Doutor, como a gente tem falado aqui constantemente, eu acho que a minha surpresa tá em ver um projeto como esse tão grande e tão poderoso por tanto tempo, né? Então, são mais de 20 anos na liderança também da organização, né? Você está à frente da organização todo esse período. Normalmente, quando a gente vê, né, muito no setor, quando uma organização ela toma um tamanho tão grande como é a Turma do Bem, normalmente o fundador ele acaba tomando outros papéis, até mesmo por uma questão de demanda mesmo, né? E você teve ali e continua na liderança. Então eu queria saber quais são os planos futuros para a Turma do Bem e até mesmo para o Dr. Fábio. Eu penso muito em sucessão. De anos para cá eu penso muito como será a sucessão. Então, assim, eu tenho alguns dentistas já no conselho da Turma do Bem. Aqui dentro eu tenho 2 gestores que eu entendo que serão possíveis condutores do negócio. O Fernando e a Amanda trabalham aqui, sabem cada filosofia. E eu entendo que nesse grupo de coordenadores da Turma do Bem existem grandes talentos, pessoas que teriam total capacidade de liderar. É uma coisa que eu penso muito
e que me traz muita reflexão. Agora, o que eu quero? Olha, eu gosto de trabalhar, né? Eu tenho um problema, para mim é tudo muito divertido. Eu adoro estar na minha clínica, eu adoro. Essa semana eu vou para a clínica do Rio, tudo isso me preenche e me dá vida, juventude. Eu não tenho idade, eu vivo. Então, acho que. Mas eu penso em sucessão porque eu poderia estar fazendo outras coisas, ampliando, e eu não estou porque a operação ainda me sucumbe, ainda tem uma coisa muito personalista. Tem que ser o Fábio, eu tento jogar o máximo que eu posso, mas ainda tem uma coisa, a necessidade que as pessoas têm de ser eu, estar falando eu mesmo. Enfim, eu penso bastante nisso. Mas acho que nos próximos anos eu consigo essa passagem. O ritual já está bem. Eu tenho uma agenda bem menor do que eu tinha na operação, mas ainda me ocupa bastante. E é uma crítica que eu faço, e não é uma coisa legal, é uma coisa que eu não gosto e que eu tenho muito medo, né? Me dá muito medo. Você faz uma organização. Olha o tamanho disso. Isso não pode ficar em cima de mim. Se acontece alguma coisa, acabou tudo. Então, eu tenho muito essa consciência, mas isso ainda é um terreno bastante arenoso, que eu tenho bastante dificuldade de trazer pessoas que poderiam liderar esse movimento. Doutor, onde, na sua opinião, assim, no seu desejo mais íntimo, onde você espera que a turma do bem chegue? São 24 anos, né, que a gente falou aqui, basicamente é da assinatura, né? Mas são vários projetos, estão Apolônias, psicólogos. Como que você vê aqui, mesmo estando o Dr. Fábio na liderança ou estando fora, como que você vê o futuro da organização? O legal que eu gostaria, como futuro, eu gostaria que a turma do bem não precisasse existir, né? Que a gente fosse para outra causa, né? O problema de saúde bucal, olha, tem no SUS. Você faz tudo lá, faz um processo, tá tudo, ó, tá resolvido. Próximo assunto, vamos cuidar da saúde mental. Vamos focar nos psicólogos, porque saúde bucal a gente resolveu. Eu entendo que esse seria o The Dream, né? Existe uma política pública muito boa mundialmente, que é o Brasil Sorridente, mas ainda ela falta um monte de coisa, né? E quando a gente vê essas tentativas de sucateamento do SUS, no meu ponto de vista, são apavorantes, porque nós, ao contrário, nós queremos que eles façam mais e que a gente traga sempre o dedo na ferida da onde não está funcionando. É legal você levantar aqui a questão do SUS, porque a gente tem, né, um poder imenso no Brasil. Maravilhoso. E ainda vamos dizer assim, a gente patina um pouco ainda, né, no cenário. E quando a gente fala desse comparativo, acho que as pessoas, tem algumas pessoas que talvez não façam a ideia, né? E aqui eu já estava indo para o final, mas eu queria adicionar um ponto, né? Quando a gente olha a saúde bucal, principalmente Europa, leste europeu ali, é praticamente inexistente. E, ok, tudo bem. Um país do leste europeu comparado ao Brasil, a extensão territorial é muito diferente. Mas eu queria trazer um pouquinho dessa sua experiência. As diferenças também são muito diferentes. Também. Você falou de Portugal, né? Que vocês estão presente ali. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa diferença entre o brasileiro e essa parte da Europa ali. Como que vocês atuam? Deve ter alguma diferenciação, não? Tem bastante. Tem bastante. Mas, assim, aonde tiver um núcleo de pessoas muito pobres, no caso da Europa, são os refugiados, a gente ali identifica crianças na mesmíssima situação que as crianças brasileiras. A mesmíssima situação. Os dentistas têm situações diferentes. Os dentistas na Europa são muito ricos, ganham muito bem. Os serviços privados são milionários. E para se conseguir fazer um tratamento odontológico, você precisa estar muito bem de grana, é tudo muito caro e tal. Mas
onde tiver refugiados, pessoas em subempregos, você vai ter uma saúde bucal. Atrás dessa boca destruída, tem uma história de abandono, uma história de violência, uma história ruim. Esse é só o retrato da história que você está levando. Não tem, aonde você encontra? Você vai encontrar um grupo de refugiados, você vai chegar aqui, vai pegar os venezuelanos, você vê a situação bucal dos venezuelanos é assustadora. Você vê aqui uma escola de bolivianos no centro de São Paulo, lotado de cárie, doença, sem dente, tudo igual, é tudo igual. Só que veio de outro país, mas era pobre igual. Doutor, a gente vai seguindo para o fim da nossa conversa. Eu queria deixar um espaço aqui para você convidar as pessoas a conhecerem o projeto. Enfim, esse espaço aqui é aberto para você deixar uma última mensagem para quem está nos ouvindo. Olha, minha mensagem ficaria assim, ó. Se você tem um dentista, já passou por um dentista, conhece um dentista ou é dentista, não tem motivo para você não ajudar a organização. Não tem motivo para você não abrir um espaço na sua agenda e atender uma ou duas crianças, uma mulher vítima de... Porque é tão importante esse posicionamento como brasileiro, como cidadão, é tão importante e é um pedacinho daquilo que você vai fazer pela sua própria cidade, muitas vezes pela sua própria vizinhança. Então, se você conhece um dentista, fala para ele se cadastrar. Se você consome num dentista, fala para esse dentista se cadastrar. E se você é dentista, por favor, entre para a Turma do Bem. Se você não tem nada a ver com isso, nunca ouviu falar num dentista, então faz uma doação para a Turma do Bem, entra no nosso site e faz uma doação. É isso que eu pediria. Doutor, muito obrigado pela conversa. Foi uma conversa muito boa. Novamente, é muito legal ver um projeto como a Turma do Bem desse tamanho, com todos esses anos e que venham muito mais anos. Muito obrigado, Vitor. Muito simpático, muito gostoso falar com você. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau!